Você já percebeu sua visão embaçar de repente, e achou que era apenas cansaço? Ou notou pontos escuros, luzes estranhas ou dificuldade para enxergar com clareza, e simplesmente ignorou? O que muita gente não sabe é que esses sinais podem estar ligados a algo silencioso e perigoso, o diabetes. E o mais preocupante é que, em muitos casos, quando a pessoa percebe que algo está errado, o problema já está avançado. O diabetes não afeta apenas o açúcar no sangue. Ele pode atingir diretamente os vasos sanguíneos, inclusive os mais delicados do corpo, como os dos olhos. E quando isso acontece, a visão começa a ser comprometida de forma progressiva. O problema é que esse processo, na maioria das vezes, não causa dor. Não avisa de forma clara. Ele começa aos poucos. Uma leve dificuldade para enxergar de longe, depois de perto, uma sensação de vista cansada, pequenos pontos escuros que aparecem e desaparecem, até que, de repente, a visão já não é mais a mesma. E muitas pessoas só percebem quando a situação já está mais séria. Isso acontece porque o excesso de açúcar no sangue pode danificar os vasos da retina, a parte do olho responsável por captar as imagens. Com o tempo, esses vasos podem enfraquecer, vazar ou até se romper. E quando isso acontece, a visão começa a falhar. Mas aqui está o ponto mais importante. Antes de chegar a um estágio grave, o corpo dá sinais. O problema é que esses sinais são ignorados. A visão embaçada que vai e volta. A dificuldade para focar. A necessidade de forçar os olhos para enxergar melhor. Sensibilidade à luz. Esses detalhes, que parecem pequenos, podem ser os primeiros alertas. E quanto mais cedo esses sinais são levados a sério, maiores são as chances de evitar complicações. Outro ponto que pouca gente entende é que a visão pode piorar de forma repentina. Sim, de repente. Uma pessoa pode estar aparentemente bem e, em questão de minutos ou horas, começar a enxergar tudo embaçado, com manchas ou até perder parte do campo de visão. E isso já entra em uma situação de alerta. Porque quando a visão muda de forma súbita, o corpo está indicando que algo precisa de atenção imediata. Pode ser uma alteração brusca da glicose. Pode ser um problema na circulação ocular. Pode ser o início de uma complicação mais séria. E nesses momentos, saber identificar o sinal pode fazer toda a diferença. Muita gente, ao perceber a visão embaçada, simplesmente espera passar. Outros lavam o rosto, descansam um pouco e seguem a rotina. Mas nem sempre isso é seguro. Porque dependendo da causa, ignorar o sintoma pode permitir que o problema avance rapidamente. E é exatamente por isso que esse tema é tão importante. Porque não se trata apenas de entender o que está acontecendo. Se trata de saber agir. Se trata de reconhecer quando um sintoma simples pode ser, na verdade, um sinal de alerta. E mais do que isso, saber o que fazer naquele momento. Porque quando falamos de visão, estamos falando de algo extremamente sensível. Qualquer alteração pode impactar diretamente a segurança da pessoa. Imagine estar dirigindo e, de repente, sua visão falha. Ou estar andando na rua e começar a enxergar tudo embaçado. Ou até dentro de casa, perder a noção de profundidade e se desequilibrar. Essas situações não são apenas desconfortáveis, elas podem ser perigosas. E é por isso que entender os primeiros sinais e agir rapidamente pode evitar consequências maiores. Outro detalhe importante é que nem sempre a pessoa sabe que tem diabetes. Muitas vezes, os problemas na visão são um dos primeiros sinais de que algo não está certo no organismo. Ou seja, o corpo pode estar dando um alerta duplo, tanto sobre a glicose quanto sobre a visão. E ignorar isso é ignorar uma oportunidade de evitar algo mais grave. Se você já percebeu mudanças na sua visão, mesmo que leves, isso já merece atenção. Se conhece alguém que tem diabetes e relata dificuldade para enxergar, isso precisa ser levado a sério. Porque quando o assunto é visão, o tempo faz diferença. Quanto mais cedo você identifica, maiores são as chances de preservar. E quanto mais você entende o que está acontecendo, mais preparado você fica para agir. Agora me diz uma coisa. Você já teve algum desses sinais e simplesmente ignorou? Se sim, comenta aqui embaixo. Isso pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas e, mais importante, pode fazer alguém acordar antes que seja tarde. E já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui você aprende de forma simples e direta como agir em situações que podem acontecer no dia a dia e que fazem toda a diferença na sua saúde e na vida de quem está ao seu lado. Porque, no final, informação certa no momento certo pode evitar consequências que ninguém quer enfrentar. Quando os sinais começam a aparecer com mais frequência,
O corpo deixa de dar apenas pequenos alertas e passa a demonstrar que algo realmente não está funcionando como deveria. E no caso do diabetes afetando os olhos, esses sinais podem se tornar mais evidentes e mais perigosos. Um dos primeiros pontos que precisam de atenção é a visão embaçada que vai e volta ao longo do dia. Muitas pessoas relatam que, em determinados momentos, enxergam normalmente, mas em outros, tudo parece desfocado, como se houvesse uma película nos olhos. Isso não é aleatório. Esse tipo de alteração pode estar diretamente ligado às variações da glicose no sangue. Quando os níveis de açúcar sobem ou caem rapidamente, o formato do cristalino, uma estrutura do olho responsável pelo foco, pode sofrer alterações temporárias. E isso afeta diretamente a nitidez da visão. Outro sinal comum, mas pouco valorizado, são os pontos escuros ou manchas que aparecem no campo de visão. Algumas pessoas descrevem como moscas volantes, pequenos pontos que se movimentam conforme o olhar se desloca. Embora nem sempre seja um sinal grave, quando aparecem com frequência ou aumentam de quantidade, precisam ser observados com atenção. Isso pode indicar alterações internas no olho, incluindo pequenos sangramentos ou alterações nos vasos da retina. Outro sintoma importante é a dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz. A pessoa começa a perceber que precisa de mais iluminação para realizar tarefas simples. Ler, caminhar à noite ou até se movimentar em ambientes pouco iluminados passa a exigir mais esforço. Esse é um sinal de que a retina pode não estar funcionando corretamente. Além disso, a sensibilidade à luz também pode aumentar. Ambientes muito claros passam a incomodar mais do que o normal, causando desconforto e dificuldade para manter os olhos abertos. Outro ponto que merece destaque é a perda de contraste. Objetos podem parecer menos definidos, cores podem parecer mais apagadas, e a percepção de profundidade pode ficar comprometida. Isso impacta diretamente atividades simples, como subir escadas, dirigir ou até caminhar em locais irregulares. E aqui entra um fator crítico: o risco de acidentes. Quando a visão não está clara, o cérebro recebe informações incompletas do ambiente. Isso aumenta o risco de tropeços, quedas e erros de percepção. Muitas pessoas não associam esses acidentes à visão, mas eles podem estar diretamente ligados. Outro sinal que não deve ser ignorado é a visão dupla. Ver duas imagens de um mesmo objeto pode indicar que algo não está funcionando corretamente na coordenação ocular ou na forma como o cérebro está processando as imagens. Esse tipo de sintoma exige atenção imediata. Além disso, pode ocorrer dificuldade para manter o foco em objetos próximos ou distantes. A visão pode oscilar rapidamente, dificultando tarefas como ler, usar o celular ou assistir algo. E um dos sinais mais preocupantes é quando surgem áreas escuras ou falhas no campo de visão. A pessoa pode perceber que uma parte da imagem simplesmente não aparece, como se houvesse um vazio na visão. Isso pode indicar um comprometimento mais sério da retina e precisa ser tratado como urgência. Outro ponto importante é que esses sintomas podem aparecer de forma isolada ou combinada. E quando aparecem juntos, o nível de alerta deve ser ainda maior. Por exemplo, visão embaçada associada a manchas e dificuldade de foco já indica que o problema pode estar mais avançado. E é exatamente aqui que muitas pessoas cometem um erro. Elas se acostumam com os sintomas. Acreditam que faz parte da rotina, que é algo passageiro ou que vai melhorar sozinho. E continuam adiando a busca por ajuda. Mas quando se trata da visão, esperar pode custar caro. Porque, em muitos casos, os danos causados pelo diabetes nos olhos são progressivos. Ou seja, quanto mais tempo passa sem intervenção, maior pode ser o comprometimento. Outro fator que agrava esse cenário é a falta de controle da glicose. Quando os níveis de açúcar permanecem desregulados, o impacto sobre os vasos sanguíneos aumenta. Isso acelera o processo de dano ocular. E muitas vezes, a pessoa só percebe quando a visão já está significativamente afetada. Além disso, é importante entender que esses sinais não aparecem apenas em quem tem diabetes há muitos anos. Eles podem surgir em pessoas que ainda nem sabem que têm a condição. Por isso, qualquer alteração visual frequente deve ser levada a sério. Outro ponto crítico é quando a visão muda de forma repentina. Se a pessoa está enxergando normalmente e, de repente, passa a enxergar embaçado, com manchas ou com perda de parte da visão, isso não deve ser ignorado em hipótese alguma. Esse tipo de situação pode indicar uma emergência. E em momentos assim, o tempo de resposta faz toda a diferença. Não é apenas sobre desconforto. É sobre preservar a visão. E quanto mais rápido a pessoa reconhece o sinal e entende que precisa agir, maiores são as chances de evitar consequências mais graves. O corpo sempre dá sinais antes de algo mais sério acontecer.
A questão é que, muitas vezes, esses sinais são silenciosos, progressivos e fáceis de ignorar. Mas quando começam a afetar a visão, eles deixam de ser apenas um incômodo. Eles se tornam um alerta. E aprender a reconhecer esse alerta é o que permite agir antes que seja tarde. Quando a visão começa a falhar de forma mais intensa ou repentina, a situação deixa de ser apenas um sinal de alerta e passa a ser uma possível emergência. E nesse momento, não basta apenas entender o que está acontecendo, é essencial saber exatamente o que fazer, porque agir rápido pode evitar uma piora significativa e, em alguns casos, pode preservar a visão. Uma das situações mais comuns envolvendo diabetes e alteração visual é a queda brusca da glicose no sangue, conhecida como hipoglicemia. Nesse caso, o cérebro começa a sofrer pela falta de energia. E como a visão depende diretamente do funcionamento cerebral, ela pode ser uma das primeiras a ser afetada. A pessoa pode começar a enxergar embaçado, ter dificuldade de focar, sentir tontura, fraqueza e até confusão mental. Em alguns casos, pode haver tremores, suor frio e sensação de desmaio. Se isso acontecer, o primeiro passo é interromper imediatamente qualquer atividade. Se a pessoa estiver em pé, o ideal é sentar ou deitar para evitar quedas. Se estiver dirigindo, precisa parar o veículo com segurança. O segundo passo é agir rapidamente para elevar a glicose. Se a pessoa estiver consciente e conseguindo engolir, oferecer algo com açúcar de rápida absorção é essencial. Pode ser um copo de suco, um pouco de açúcar dissolvido em água ou algum alimento doce simples. Esse tipo de ação pode ajudar a reverter o quadro em poucos minutos. Mas atenção, não é o momento de oferecer alimentos pesados ou complexos. O objetivo é agir rápido. Após isso, é importante observar a resposta do corpo. Se a pessoa começa a melhorar, recuperar a clareza mental e a visão, isso indica que a ação foi eficaz. Mesmo assim, ela deve se alimentar adequadamente depois, para manter os níveis estáveis. Agora, existe um ponto crítico. Se a pessoa não estiver consciente ou não conseguir engolir, nunca tente dar líquidos ou alimentos pela boca. Isso pode causar engasgo e agravar ainda mais a situação. Nesse caso, o correto é acionar ajuda imediatamente. Outro cenário de risco é quando ocorre o contrário. A glicose sobe demais, o que chamamos de hiperglicemia. Nessa situação, a pessoa também pode apresentar alterações visuais, como visão embaçada, dificuldade de foco e sensação de cansaço extremo. Além disso, pode haver sede intensa, boca seca e aumento da frequência urinária. Aqui, o processo é mais lento, mas não menos perigoso. O primeiro passo é manter a pessoa hidratada. Oferecer água ajuda o organismo a tentar equilibrar os níveis de glicose. Também é importante manter a pessoa em repouso e evitar qualquer esforço físico. Se a pessoa faz uso de medicação para controle da glicose, é importante seguir as orientações médicas previamente estabelecidas. Mas se houver piora dos sintomas, confusão mental ou alteração significativa da visão, o ideal é buscar atendimento o mais rápido possível. Outro tipo de situação que exige atenção imediata é a alteração visual súbita sem causa aparente. A pessoa pode estar bem e, de repente, começar a enxergar manchas, pontos escuros, áreas apagadas ou até perder parte da visão. Isso pode indicar um problema direto na retina, como sangramento ou alteração vascular. Nesse caso, o primeiro passo é não ignorar. A pessoa deve interromper o que estiver fazendo, evitar esforço e procurar atendimento imediatamente. Enquanto aguarda ajuda, é importante manter a calma e evitar movimentos bruscos. O estresse pode agravar a situação. Outro cuidado essencial é proteger a segurança da pessoa. Se a visão está comprometida, o risco de quedas e acidentes aumenta muito. Por isso, é importante garantir que o ambiente esteja seguro, sem obstáculos. Se possível, alguém deve acompanhar a pessoa até que ela receba atendimento. Outro ponto importante é não tentar forçar a visão. Muitas pessoas, ao perceberem dificuldade para enxergar, começam a forçar os olhos, apertar ou tentar ajustar o foco. Isso não resolve o problema e pode causar mais desconforto. O ideal é reduzir o estímulo visual e descansar. Além disso, é fundamental evitar automedicação. Usar colírios ou qualquer outro tipo de medicamento sem orientação pode mascarar sintomas ou até piorar a situação. E aqui entra um dos erros mais perigosos: esperar para ver se melhora sozinho. Quando a visão muda de forma repentina, o tempo é um fator decisivo. Quanto mais rápido a pessoa busca ajuda, maiores são as chances de evitar danos permanentes. Outro aspecto importante é observar os sintomas associados. Se além da alteração visual houver dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo ou desorientação,
isso pode indicar algo ainda mais grave e exige atendimento imediato. Em situações como essa, não há espaço para dúvida. É agir rápido. Porque quando o corpo chega a esse ponto, ele já ultrapassou o nível de alerta. E o que vai determinar o desfecho não é apenas o que está acontecendo, mas o que você faz naquele momento. Saber reconhecer os sinais, agir com rapidez e evitar erros pode fazer toda a diferença. Porque em situações de emergência, informação não é apenas conhecimento. É ação. E ação, no momento certo, pode preservar algo que não tem substituição, a sua visão. Depois de entender os sinais e saber como agir em uma situação de emergência, existe um ponto que define tudo: o que você faz no dia a dia para evitar que isso aconteça novamente. Porque, na prática, os primeiros socorros resolvem um momento, mas são os cuidados contínuos que evitam que o problema volte, ou pior, que evolua para algo irreversível. O primeiro cuidado, e talvez o mais importante, é o controle da glicose. Não adianta agir corretamente durante uma crise se, no restante do tempo, os níveis de açúcar continuam desregulados. O corpo precisa de estabilidade. Oscilações frequentes são exatamente o que mais prejudicam os vasos sanguíneos, inclusive os dos olhos. Manter a glicose controlada não é apenas uma recomendação, é uma forma direta de proteger a visão. Outro ponto essencial é a regularidade nas refeições. Ficar longos períodos sem comer e depois ingerir grandes quantidades de alimento pode provocar picos e quedas bruscas de glicose. Isso aumenta o risco tanto de hipoglicemia quanto de hiperglicemia e, consequentemente, de episódios que afetam a visão. Criar uma rotina alimentar equilibrada ajuda o corpo a funcionar de forma mais estável. A hidratação também tem um papel fundamental. Muitas pessoas não associam, mas a falta de água pode agravar ainda mais os sintomas relacionados à glicose alta. Beber água ao longo do dia ajuda o organismo a manter o equilíbrio e reduz a sobrecarga no sistema. Outro cuidado importante é prestar atenção aos sinais do corpo. Se a visão começa a embaçar com frequência, se surgem manchas, dificuldade de foco ou qualquer alteração diferente do normal, isso precisa ser levado a sério. Não é algo para esperar passar. Quanto mais cedo esses sinais são investigados, maiores são as chances de evitar danos maiores. Além disso, é fundamental evitar um dos erros mais comuns: se acostumar com os sintomas. Muitas pessoas começam a conviver com a visão embaçada, com pequenas falhas ou desconfortos visuais e passam a considerar isso normal. E esse é um dos maiores riscos. O que parece leve hoje pode se tornar algo grave amanhã. Outro erro frequente é tentar resolver tudo sozinho. Usar colírios sem orientação, mudar medicação por conta própria ou ignorar episódios de alteração visual são atitudes que podem agravar a situação. O acompanhamento profissional é essencial. Outro ponto que faz muita diferença é a organização da rotina. Para quem já apresentou episódios de alteração visual, é importante reduzir riscos no dia a dia. Evitar dirigir em momentos de instabilidade, ter atenção redobrada ao caminhar e manter o ambiente seguro são atitudes simples, mas que previnem acidentes. Além disso, manter itens básicos por perto pode ajudar em situações de emergência. Ter uma fonte de açúcar de rápida absorção disponível, saber onde está e como usar, pode fazer diferença em um episódio de hipoglicemia. Da mesma forma, manter água acessível e fácil de consumir ajuda em momentos de necessidade. Outro cuidado importante é com o descanso. O corpo precisa de recuperação. O cansaço excessivo pode interferir no controle da glicose e também na capacidade de perceber sinais de alerta. Dormir bem contribui para o equilíbrio geral do organismo. A atividade física também entra como um fator de proteção. Movimentar o corpo ajuda no controle da glicose, melhora a circulação e contribui para a saúde dos vasos sanguíneos, incluindo os dos olhos. Mas sempre respeitando os limites do corpo e evitando exageros. Outro ponto essencial é envolver outras pessoas. Se você convive com alguém que tem diabetes, é importante que essa pessoa saiba reconhecer sinais de alerta e saiba como agir. Em uma situação de emergência, quem está por perto pode ser decisivo. Informação compartilhada salva tempo e, muitas vezes, evita complicações. Além disso, é importante entender quando procurar ajuda com urgência. Alterações visuais repentinas, perda de parte da visão, dificuldade para enxergar associada a outros sintomas como confusão, fraqueza ou tontura intensa são sinais que não podem ser ignorados. Nesses casos, o correto é buscar atendimento imediato. Esperar pode significar perda de tempo, e quando se trata da visão, tempo é essencial. Outro ponto importante é manter o acompanhamento regular. Mesmo sem sintomas, pessoas com diabetes precisam monitorar a saúde dos olhos. Porque muitas alterações começam de forma silenciosa.
E identificar precocemente faz toda a diferença. No final, tudo se resume a uma coisa: atenção. Atenção aos sinais. Atenção aos hábitos. Atenção às mudanças do corpo. Porque o corpo sempre avisa antes de algo mais sério acontecer. E quando você aprende a reconhecer esses avisos e agir da forma correta, você não está apenas cuidando da sua saúde. Você está protegendo algo que impacta diretamente a sua qualidade de vida. Se esse conteúdo te ajudou a entender como o diabetes pode afetar sua visão e o que fazer em situações de emergência, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui você aprende de forma prática como agir em momentos que exigem decisão rápida e cuidado certo. E na descrição tem um conteúdo especial que pode te ajudar ainda mais a cuidar da sua saúde, melhorar seus hábitos e também fortalecer sua vida com Deus. Cuide da sua visão. Porque, muitas vezes, o que começa silencioso pode se tornar algo que muda tudo se não for levado a sério.